Esta é a sétima parte de uma série de aulas que tratam de análise de circuitos elétricos. Por ora, nós ainda estamos analisando circuitos resistivos, circuitos puramente resistivos, e nessa aula nós vamos ver como a gente pode transformar, uma fonte de corrente numa fonte de tensão equivalente em um circuito ou vice-versa, condições em que a gente pode tomar uma fonte de corrente no circuito e substituí-la por uma fonte de tensão. Embora a gente vá tratar ainda nessa aula de circuitos puramente resistivos, o que nós falarmos aqui vai valer para qualquer circuito linear, ou seja, circuitos em que a gente tem resistores e capacitores e indutores, também a gente vai ter os mesmos efeitos e o mesmo comportamento. E o mesmo vai valer quando a gente tiver fontes de sinais alternados. Só que aí nós vamos ter que tomar um pouco mais de cuidado com os sinais efetivamente gerados por essas fontes. Nessa aula, por hora, nós vamos tratar apenas de circuitos puramente resistivos e fontes de tensão e corrente contínuos. Para um bom entendimento do que nós vamos falar nessa aula, é aconselhável que as outras 6 partes que antecederam a essa sejam assistidas, porque alguns conceitos que nós vamos utilizar nessa aula são melhor detalhados nessas aulas anteriores. Muito bem, inicialmente vamos considerar 2 circuitos. O primeiro, nós temos uma fonte de tensão conectado a um resistor em série com essa fonte de tensão. A gente sabe que se a gente conectar entre os terminais A e B desse circuito, essa fonte, esse circuito, vai conseguir entregar uma dada potência ou uma dada energia para esse elemento ligado entre os terminais A e B. Muito bem. Do lado direito, nós temos uma fonte de corrente, temos um resistor em paralelo com essa fonte de corrente e temos também terminais A e B. Ou seja, se nós conectarmos uma carga entre esses terminais A e B, esse conjunto, fonte de corrente e resistor em paralelo, vai conseguir entregar para essa carga uma dada potência. Quando a gente fala que 2 circuitos são equivalentes, no nosso caso, primeiro circuito com uma fonte de tensão e segundo circuito com uma fonte de corrente são equivalentes, nós estamos falando que esse circuito consegue entregar uma mesma potência para cargas que eventualmente estejam conectadas a esses circuitos com essas fontes. Muito bem, quando a gente fala de potência, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando que a diferença de potencial entre A e B, para que esses circuitos sejam equivalentes, vai ter que ser a mesma, tanto no circuito da esquerda quanto no circuito da direita. Além disso, a gente precisa que a corrente que percorra a carga conectada entre os terminais A e B seja a mesma nos 2 circuitos. Bem, o que nós vamos ver agora é em que condições isso pode acontecer. Para isso, a gente vai usar o que a gente já viu nas aulas anteriores. Bem, vamos analisar primeiro esse circuito superior. Na figura, nós temos uma fonte de tensão, nós temos um resistor em série
cuja resistência é R série. Esse circuito com essa fonte e esse resistor em série vai estar entregando para uma carga uma corrente, que é a corrente que vai circular pela carga, que nós estamos chamando de I de carga, e vai conseguir prover uma diferença de potencial, que nós estamos chamando de V de carga, entre os terminais A e B. Usando a lei de Kirchhoff para tensões, a gente sabe que se a gente pegar o potencial elétrico da fonte menos a queda de potencial elétrico de tensão no resistor em série, né, e igualar a diferença da potencial da carga, essa equação, né, ela tem que ser satisfeita, né? A lei de Kirchhoff para tensões diz que, né, a soma de elevações e quedas de potencial em uma malha fechada tem que ser igual a zero. Na equação nós vamos ter o quê? O potencial, a tensão na fonte, menos a queda de potencial no resistor em série, queda de potencial pela lei de Ohm, é resistência do resistor, vezes corrente que passa pelo resistor. Como é um circuito em série, o resistor e a carga estão em série, a mesma corrente que passa pelo resistor é a corrente que passa pela carga. Isso vai ter que ser igual à diferença de potencial entre os terminais da carga. Muito bem, no circuito inferior nós vamos ter o quê? Nós temos um circuito com uma fonte de corrente que gera uma corrente que nós estamos chamando de I fonte de corrente, tá? Nós temos um resistor em paralelo que nós estamos chamando de R em paralelo, e esse circuito vai conseguir manter entre os terminais da carga uma diferença de potencial que nós estamos chamando de V de carga, e vamos ter através da carga uma corrente que nós estamos chamando de I de carga. Bem, nesse caso, o mais fácil para a gente é analisar, né, o nosso circuito utilizando a lei de Kirchhoff para correntes. Bem, o que nos interessa é o seguinte: a gente precisa, para que esses dois circuitos sejam equivalentes, que a tensão na carga nos dois circuitos seja a mesma e a corrente na carga também seja a mesma. Então, por isso que nós estamos chamando V de carga e I de carga, ou seja, a mesma variável nos dois circuitos. Nesse caso, né, da fonte de corrente, a tensão na carga vai ser a mesma tensão sobre o resistor em paralelo, porque carga e o resistor em paralelo estão ligados em paralelo. Então, se a gente quiser obter a tensão nos terminais da carga, basta que a gente encontre a diferença de potencial nesse resistor em paralelo. Então, a diferença de potencial na carga vai ser igual à diferença de potencial nesse resistor em paralelo, que vai ser o quê? O valor da resistência do resistor em paralelo vezes a corrente que eu estou chamando I paralelo, que passa por esse resistor e não está mostrando aqui nessa figura. O que a gente sabe é o quê? Usando a lei de Kirchhoff para correntes e tomarmos qualquer um dos dois nós, né, conectados a esse resistor em paralelo, a soma das correntes que entram tem que ser igual à soma das correntes que saem. Agora vejamos bem, a corrente sai da fonte e encontra uma bifurcação. Parte dela vai ser desviada para a carga e parte dela vai para o resistor em paralelo. Então a corrente que vai percorrer o resistor em paralelo, ela vai ser o quê? A corrente da carga menos a corrente que foi desviada, né, para a carga.
Então, ao invés da gente ter um produto resistência em paralelo vezes a corrente no resistor em paralelo, a gente pode escrever que a diferença de potencial na carga vai ser o resistor em paralelo vezes a corrente da fonte menos a corrente desviada pela carga. Essa diferença é a corrente que vai efetivamente passar pelo resistor em paralelo. Bem, então nós temos as duas equações tomadas da transparência anterior. E a gente precisa do quê? Que a tensão na carga seja a mesma. Então a gente pode igualar as duas equações. Ou seja, o primeiro membro da primeira equação tem que ser igual ao segundo membro da segunda equação. O que nós fizemos aqui foi efetuar, uma operação distributiva aqui, e depois nós pegamos resistência em paralelo vezes a corrente na carga e passamos para o primeiro membro na equação. Como nós temos I da carga, multiplicando os dois resistores, nós podemos colocar ela em evidência. Então a nossa equação ela vai assumir essa forma que está descrita aqui. Agora vejam bem, se a gente garantir que o resistor em série no primeiro circuito seja igual ao resistor em paralelo no segundo circuito, esse termo no primeiro membro da equação vai ser zero, porque se os dois resistores forem iguais, o termo que está multiplicando a corrente na carga vai se cancelar. E aí o que nós vamos ter? Que a tensão da fonte de tensão tem que ser igual ao resistor ligado em série com a fonte de tensão no primeiro circuito ou em paralelo com a fonte de corrente no segundo circuito, vezes a corrente gerada pela fonte de corrente. Então, o que a gente pode observar é o seguinte: se nós tivermos uma fonte de tensão ligada em série com uma resistência, a gente pode utilizar um circuito equivalente que se utiliza de uma fonte de corrente em paralelo com o resistor cuja resistência é idêntica à do primeiro circuito. Esses dois circuitos vão conseguir entregar para a gente a mesma potência para a carga, desde que a tensão da fonte de tensão seja a corrente na fonte de corrente vezes o valor da resistência que vai estar em série com a fonte de tensão ou em paralelo com a fonte de corrente. Então, para que esses dois circuitos sejam equivalentes, a gente tem que garantir, como a gente falou, que a tensão na carga seja a mesma nos dois circuitos, que a corrente através da carga seja a mesma nos dois circuitos, e agora a gente pode verificar que se a gente analisar a resistência desses dois circuitos enxergada pelos terminais AB tende a ser a mesma. Vamos ver. Muito bem, a gente falou que uma fonte de tensão ideal ela tem que ter resistência nula. Tá? Então, se a gente retirar a nossa fonte de tensão no nosso circuito, a resistência enxergada através dos terminais A e B no primeiro circuito, no circuito à esquerda, vai ser exatamente o valor do resistor em série, da resistência do resistor em série, que é R. No segundo circuito, nós falamos o quê? O valor da resistência de uma fonte de corrente ideal é infinita. Então, na hora que a gente olhar
pelos terminais AB, a resistência do equivalente, na hora que nós retirarmos a nossa fonte de corrente, ela também vai ser igual ao resistor R, tá? A resistência do resistor R, melhor dizendo. Por quê? Se a gente retirar a nossa fonte, a resistência infinita é um circuito aberto. Então, a única resistência que nós vamos ter é o resistor R no nosso circuito à direita. Então, desde que a gente garanta essa relação entre tensão da fonte de tensão e corrente na fonte de corrente, a gente consegue garantir que esses dois circuitos sejam equivalentes. Então, o que a gente precisa para garantir as condições é a relação entre tensão na fonte de tensão e corrente na fonte de corrente, né? Essa relação tem que ser igual ao resistor, que vai ser sempre o mesmo nos dois circuitos, tá? E tudo que nós falamos até aqui também vale para quando a gente tiver fontes dependentes, desde que a variável que controle as fontes dependentes seja adequadamente tratada. Isso vai, nesses casos, depender do circuito. Então, em cada tipo de circuito, nós vamos ter que verificar, né, como a gente vai tratar essa variável de controle, né, na hora que a gente for converter fonte de tensão em fonte de corrente e vice-versa. Outro detalhe que a gente tem que garantir, né, primeiro, né, que essa resistência ela nunca vai poder ser nula, né, e ela nunca vai poder ser infinita, porque nesses dois casos limites, né, nós vamos violar as condições, né, as relações envolvidas na conversão, na transformação dessas fontes. Tá? Um outro cuidado que a gente tem que tomar é o seguinte: toda vez que a gente substituir uma fonte de tensão por uma fonte de corrente, a polaridade da tensão vai governar o sentido da corrente na fonte de corrente. Então, por exemplo, nos desenhos aqui nessa transparência, a fonte de tensão tem o seu terminal negativo embaixo e seu terminal positivo em cima. A corrente na fonte de corrente sempre tem que sair, né, do negativo para o positivo. Então, se o negativo está embaixo, o positivo está em cima, a nossa seta vai ter que sair de baixo para cima, do negativo para o positivo. Se a fonte de tensão tivesse com a polaridade invertida, a fonte de corrente teria que ter o sentido da sua corrente também invertido. Bem, vamos ver alguns exemplos em como a gente pode utilizar. Olha bem, inicialmente nós temos um circuito, tá? No primeiro lado aqui, no primeiro desenho destacado em verde, nós temos um resistor em paralelo com uma fonte de corrente. Conforme nós falamos, nós podemos trocar esse circuito por um equivalente que tem uma fonte de tensão e um resistor em série. Bem, o valor desse resistor em série tem que ser o mesmo do resistor que nós temos em paralelo. Se em paralelo com a fonte de corrente nós temos um resistor de 4 ohms, né, em série com a fonte de tensão equivalente, nós vamos ter um resistor de 4 ohms.
a tensão da fonte de tensão equivalente vai ser igual à corrente da fonte de corrente, que é 3, vezes o valor do resistor, conforme a equação que nós vimos anteriormente. Então, 3 vezes 4 dá 12. 12 é a tensão da fonte de tensão. A corrente vai de negativo para positivo. Por isso que a fonte de tensão tem o terminal negativo em cima e o terminal positivo na parte de baixo. Do lado direito da figura, nós temos uma fonte de tensão de 12 volts em série com uma fonte de, com um resistor de 3 ohms. A gente pode converter essa fonte de tensão em série com um resistor numa fonte de corrente em paralelo com o resistor. Como? O valor do resistor em paralelo com a fonte de corrente tem que ser o mesmo valor do resistor que estava em série com a fonte de tensão. Se temos 3 ohms aqui, no equivalente, vamos ter 3 ohms com a fonte de corrente. Muito bem. Qual é o valor da fonte de corrente? Vai ser a tensão, 12 volts, dividido pelo resistor, que é 3 ohms, vai dar 4 amperes. Então, nós vamos ter uma fonte de 4 amperes. Qual é o sentido da corrente? Polaridade negativa positiva, né? Então, a corrente vai sair do negativo para o positivo, de baixo para cima. Muito bem, efetuamos a cópia desse segundo circuito para o de baixo. Olha bem, aqui nós temos 2 resistores, um de 2 e um de 4, ligados em série. Essa resistência em série vai dar 4 ohms. E elas estão ligadas em série com uma fonte de 12 volts. Temos resistores, né, o equivalente a 6 ohms, com uma fonte de tensão ligados em série. Podemos substituir essa ligação por um equivalente de uma fonte de corrente e um resistor em paralelo. Bem, como que a gente pode fazer? O valor do resistor em série com a fonte de corrente vai ter que ser igual ao resistor, né? O valor da resistência do resistor ligado com a fonte de tensão. Aqui nós temos 6 ohms, então cá nós vamos ter 6 ohms. Muito bem, qual é a corrente? Vai ser a tensão, 12, dividido pela resistência, que é 6. 12 por 6, 2. Então, nós temos uma fonte de corrente 2 amperes. Qual é o sentido da corrente? Polaridade negativa em cima, positiva embaixo. Então, a seta da fonte de corrente vai sair de cima para baixo. Bem, continuando com aquele circuito, né, a gente pode, né, verificar que agora nós temos o quê? 2 fontes de corrente com correntes em sentidos contrários no nó. Uma está gerando no nó superior uma corrente entrando, a outra está gerando no nó uma corrente saindo. Então, essas 2 fontes de corrente podem ser trocadas por uma única fonte de corrente, né, cujo valor vai ser a soma algébrica dessas 2. Então, nós temos 4 para cima, 2 para baixo, nós vamos ter uma fonte com 4 menos 2, 2 amperes para cima. O resistor de 6 e o de 3 ohms, tá? A gente pode colocar eles em paralelo. Bem, com esses resistores em paralelo, né, nós vamos ter 6 em paralelo com 3, nós vamos ter 3 vezes 6, 18, dividido por 9. Então, nós vamos ter um resistor de 2 ohms. Olha bem, nesse problema, hora nenhuma nós mexemos no resistor de 8 ohms. Se a gente olhar, a gente preservou ele.
Digamos que ele fosse um resistor sobre o qual é nosso interesse efetuar análise sobre ele. Por isso que ele foi preservado. Se esse não fosse o nosso interesse, a gente podia ter colocado ele, por exemplo, em paralelo aqui, e aí a gente teria apenas um circuito com uma fonte de corrente e um resistor. Mas nesse caso nós temos uma fonte de corrente ligada, né, com um resistor em paralelo de 2 ohms, que vão estar gerando, né, uma dada diferença de potencial e uma dada corrente sobre esse resistor de 8 ohms, que pode ser, por exemplo, a nossa carga no circuito. Ok? Então ele não foi manipulado nesse circuito porque não era nosso interesse, né, omitir essa dada diferença de potencial V0 e essa corrente I sobre esse resistor de 8 ohms. Um outro exemplo em que nós temos, né, um circuito, né, e que a gente pode fazer uma análise como no circuito anterior. Olha bem, se a gente verificar, né, nós agora temos uma fonte de tensão dependente e um resistor em paralelo. Conforme nós vimos que nós podemos trocar esta combinação por uma fonte de tensão e um resistor, em série. Muito bem, o valor do resistor em série com a fonte de tensão vai ser 4 vezes, né, o valor da corrente, que é 0,25 Vx. Então a fonte de tensão vai ter uma tensão Vx entre seus terminais. O resistor que está em série com a fonte de tensão equivalente tem a mesma resistência do resistor que está em paralelo com a fonte de tensão. Ou seja, trocamos uma fonte de corrente dependente ligada em paralelo com um resistor por uma fonte de tensão dependente ligada com um resistor de 4 ohms. Muito bem, no outro circuito aqui, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos uma fonte de tensão em série com um resistor de 2 ohms, né? E nós substituímos por uma fonte de corrente e um resistor em paralelo. Bem, o resistor em paralelo é o mesmo resistor em série, então aqui a gente tinha 2 ohms, no circuito de cá nós vamos ter 2 ohms, a fonte de corrente vai ter o quê? Tensão 6, dividido por resistência, que é 2, vai dar 3 amperes. A polaridade da fonte de corrente é dada de negativo para positivo. Como negativo é embaixo, positivo em cima, o sentido da corrente é de baixo para cima. Desse segundo circuito para o terceiro, que está aqui na parte inferior, o que foi feito? Temos 2 resistores em paralelo ligado com uma fonte de corrente. Nós podemos substituir isso por uma fonte de tensão e um resistor em série. Muito bem, 2 em paralelo com 2, nós vamos ter 2 vezes 2, 4, dividido por 4 é 1. Então, 2 resistores em paralelo é a mesma coisa de um resistor equivalente de 1 ohm. 1 ohm ligado em paralelo com uma fonte de corrente vai ser 1 ohm ligado em série com uma fonte de tensão. Muito bem. Qual vai ser a tensão na fonte de tensão? Vai ser 3 vezes a resistência equivalente, que é 1, né? Que vai dar 3 volts. A polaridade, né? A parte inferior da fonte de tensão vai ser negativa, a parte superior positiva, porque a corrente foi de baixo para cima na fonte de corrente. Então, na fonte de tensão, de baixo para cima, negativo embaixo, positivo em cima.
Com isso, nós temos nosso circuito equivalente ao primeiro, em que a gente, efetuou algumas trocas e ficamos com um circuito único e exclusivamente com fontes de tensão. Vejam bem, o resistor de 18 volts, hora nenhuma nós fizemos a conversão dela. Por quê? Nós não temos nenhuma resistência ligada em série com ele. E a gente viu que toda vez que a gente tem uma resistência nula ligada a uma fonte de tensão, a gente não tem como efetuar, a transformação dessa fonte, no caso dessa fonte de 18 volts, numa equivalente com fonte de corrente. Então, foi por isso que hora nenhuma nós manipulamos essa fonte de tensão. Então, só lembrando, se a gente tem uma fonte de tensão ligada com uma fonte, com um resistor em série, a gente pode converter isso num equivalente em que nós temos uma fonte de corrente e um resistor em paralelo, tá? O resistor nos dois circuitos sempre vai ser o mesmo, e a relação entre tensão e corrente nos circuitos equivalentes vai depender única e exclusivamente do resistor que está em série num circuito e em paralelo no outro. Com isso, nós encerramos essa aula. Qualquer dúvida ou observação sempre são bem-vindas, no intuito da gente sempre procurar melhorar esse material. Obrigado.